Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o espaço onde conversaremos sobre cuidados paliativos. A ideia é trazer conhecimento técnico para dar segurança na nossa trajetória de cuidado. Eu sou Meriane Matias, eu tenho residência em Clínica Médica e Medicina Paliativa, especialização em Direito da Saúde e Aprimoramento em Luto. E o tema de hoje é curva de doença. Quando eu estava na residência de clínica médica, eu comecei a ter uma angústia muito grande. Eu sabia que deveria existir uma forma de cuidar que fosse muito objetiva e concreta, sabe? Baseada em conhecimento técnico e que não dependesse da opinião do profissional A, B ou C. E eu sofria muito com isso, né? Porque eu não sabia qual era essa forma. Até que eu tive acesso aos cuidados paliativos. E lá, uma das coisas que a gente foi introduzido foi a perspectiva de que cada doença, na sua evolução, ela desenha uma trajetória, uma curva. Esse é um conceito trazido ali de 1968 por Glaser. Ele divide grupos de doenças e ele traz a trajetória desenhada por essas doenças. Tem 4 curvas de doença. A curva da doença crônica, as falências orgânicas, doenças pulmonares, cardíacas, hepáticas, enfim, neurológicas. Como que funciona essa curva? Ela funciona como se fosse uma escada. Eu tenho uma funcionalidade que está aqui no topo e uma qualidade de vida. A cada intercorrência que eu tenho, eu caio um pouquinho. A gente trata e essa funcionalidade e qualidade de vida aumentam, mas nunca volta ao que era antes. E vai havendo um declive dessa curva ao longo do tempo. Quanto tempo? Depende. Depende de como eu trato essa doença crônica, depende dos meus hábitos de vida, depende da minha própria constituição genética, enfim, depende de muitos fatores que são individuais. Mas o certo é que algumas pessoas progridem nessa curva de uma forma mais lenta e outras pessoas de uma forma mais acelerada. A segunda curva é a curva dos pacientes com quadros demenciais, sequelas neurológicas, doenças neurodegenerativas de forma geral, síndrome de fragilidade. Ela lembra muito a curva da doença crônica, né? Aquela escadinha que vai indo. No entanto, o declive ele é muito mais suave, então ele acontece num período de tempo muito mais prolongado do que da doença crônica. É uma evolução mais arrastada. A terceira curva é a curva da doença oncológica, né? Do câncer. Essa curva difere bastante dessas duas que a gente falou, porque tá aqui a funcionalidade, qualidade de vida, e ela tem uma evolução abrupta, brusca. A quarta curva é a curva da morte súbita. Sabe aquela morte dos jogadores que estavam ali jogando e de repente caíram e quando vai ter o atendimento ele já tá morto? A morte súbita, né? Uma morte instantânea. Então, qualidade de vida, funcionalidade e uma queda abrupta, mais abrupta inclusive do que da doença oncológica do câncer. Meire, sempre a doença oncológica vai fazer essa curva? O que a gente percebe é que os tumores que eles se instalam de uma forma mais insidiosa, mais lenta, que demoram mais tempo, né, para fazer essa instalação no corpo, ele também demora mais
nessa progressão. Então, geralmente, tumores, cânceres que se instalam de uma forma muito rápida, eles têm uma evolução muito rápida. Os mais insidiosos, os mais lentos, muitas vezes eles tomam inclusive a configuração da curva de doença crônica, ou seja, aquela escadinha que traz um pouco mais de tempo. E qual é a vantagem? Por que a gente está falando isso? Qual a importância disso? Quando eu entendo a evolução natural da doença, eu consigo avaliar o momento dessa doença que o paciente se encontra. E uma vez que eu tenho conhecimento dessa evolução e dada cada especificidade de cada tipo de doença e que eu compreendo essas especificidades e eu sei o que pode acontecer nesse percurso, eu me preparo para aquele momento. Eu preparo o paciente, eu preparo a família para aquele momento. Inclusive, eu consigo fazer o tratamento mais pertinente àquele momento, naquela possibilidade física que aquele paciente tem. Bem, o que isso significa? Vamos lá. Vocês compreendem que uma pessoa, por exemplo, que não tem muitas doenças e que está no início de uma doença, tem toda uma reserva orgânica, tem uma resposta melhor às terapêuticas, enfim. E uma pessoa que ela já tem uma queda de funcionalidade maior, que ela já tem a doença numa fase mais avançada, ela não tem mais essa constituição física, essa reserva orgânica de ter essa resposta. Coisas que para uma pessoa no início da curva seria uma coisa mais tranquila, para essa pessoa no meio e no final da curva é uma coisa bem mais complicada de ser resolvida, por exemplo. E aí várias coisas aparecem nesse contexto. Por exemplo, nem todo procedimento vai ter a indicação técnica para aquela pessoa, caso ela não esteja no momento da curva que dê segurança para ela realizar aquele procedimento. Da mesma forma que as medicações que a gente receita. Uma coisa muito importante, talvez um tema, né, que se vocês tiverem vontade, vocês até deixam o comentário aqui, é a desprescrição, por exemplo. Quando a gente faz retirada de medicação e a gente deixa apenas aquilo que é necessário, né, na menor dose possível, mas sempre, obviamente, fazendo todo o necessário, dentro da proporcionalidade naquela fase de doença, a resposta do paciente é melhor. Eu tenho menos efeitos colaterais, eu tenho menos interação medicamentosa. E aquilo interfere na qualidade de vida, inclusive na funcionalidade do paciente. Por exemplo, muitos idosos que a gente recebe rebaixados, ou seja, aquele nível mais sonolento, sabe, diferente, estranho do habitual, às vezes você fazendo retirada de medicação, aquele paciente já acorda e já melhora a qualidade de vida e inclusive o nível de funcionalidade. São todos pacientes? Não. Mas como a gente falou, o cuidado ele tem que ser customizado, ele precisa ser organizado de acordo com cada paciente, atendendo a especificidade, os valores, a história de vida. O tratamento ele tem que ser coerente com tudo isso. Portanto, uma vez que é individualizado, depende. Mas uma coisa que a gente vai sempre precisar levar em consideração é a proporcionalidade. E aí vocês podem se perguntar, ok, Miriam, tudo bem, você falou, tem tudo isso. Ah, mas isso aí é só no tratamento médico, né? Não. Entender o momento de doença significa eu entender as necessidades daquele momento. O que naquele momento faz diferença para aquele paciente, dentro de todo um contexto. Uma coisa que a gente discute muito na nossa equipe, né, é que a forma do lidar do cuidado paliativo é em equipe. Eu não consigo fazer de uma forma diferente. Ah, e é uma equipe onde cada um faz as suas coisas, cada um por si? Não.
É uma equipe onde cada agente da área de saúde, ciente da sua especialidade, compreende o contexto geral do quadro, o contexto geral de dinâmica, de valores, de história de vida e traz um tratamento pertinente àquilo, baseado em conhecimento técnico e não em achismo, em proporcionalidade de tratamento. É o TO que, dada todas as singularidades, vai desenvolver um trabalho particularizado para aquele paciente. É o psicólogo que vai fazer uma abordagem específica para as dores, para os sofrimentos, para as questões que são habituais daquela fase de doença. Ah, Meire, mas daí então vai ser um trabalho que é geral para todo mundo? Não, porque eu sei o que tem naquela fase, eu compreendo as dores e eu junto isso com as demandas trazidas pelo paciente e eu consigo traçar um cuidado específico, proporcional para aquele momento. E eu dei uns exemplos aqui, mas isso da mesma forma com fisioterapeuta, da mesma forma com o enfermeiro, da mesma forma com todos os profissionais da área de saúde. Interessante, não? E aí vocês podem estar se perguntando, Meire, ok, tudo bem, entendi, mas assim, e se esse paciente não receber isso? Aí eu vou fazer uma ressalva, porque eu vejo que uma confusão muito grande, que inclusive pode ser também um tema só para a gente conversar sobre isso um momento, é que as pessoas trazem muito a dificuldade de entender o paliativo. Você já ouviu alguém falando que ninguém aceitou o cardiologista? Que ninguém aceitou o pneumologista? Ou, enfim, que eu não vou chamar algum desses especialistas para lidar com especificidades da sua especialidade? A mesma coisa é o cuidado paliativo. A Organização Mundial de Saúde fala que todo paciente com uma doença que ocasione sofrimento limitante ou ameaçadora da vida tem indicação de cuidado paliativo. Esse paciente pode estar recebendo ou pode não estar recebendo, mas aí entra em qualidade de cuidado, né, do cuidado que eu ofereço para o meu paciente. Eu posso oferecer tudo que ele tem indicação ou eu posso não oferecer. Então, o paciente tem indicação técnica. De novo, ele pode estar recebendo ou ele pode não estar recebendo. Então, assim, proporcionalidade, ela se inclui nesse cuidado ético, tecnicamente bem feito e de qualidade. Então, o que acontece caso o paciente não esteja recebendo esse tipo de cuidado? Que a indicação existe, só para a gente deixar claro. Falha técnica, com uma paradinha para tomar água e umidificar a garganta. Mas então, como a gente estava falando, esse paciente tem a indicação técnica, tem a orientação e a recomendação técnica de estar recebendo um cuidado proporcional. Ele pode estar recebendo ou ele pode não estar recebendo. E no caso dele não estar recebendo, o que isso traz de consequência? Eu não conhecer o curso de doença, eu não me utilizar desse conhecimento que a gente tem. O que isso repercute? Primeiro, numa questão ética. Se o paciente tem indicação de receber um cuidado proporcional ao seu momento de doença, se ele tem indicação de ter um tratamento de qualidade e a recomendação técnica é essa, eu não estou tendo um cuidado de qualidade. Primeira coisa. Quando eu não me utilizo da curva, eu não consigo compreender o momento de doença que esse paciente está. Se eu não consigo compreender o momento da doença que esse paciente está, eu não consigo adequar o meu tratamento para aquele momento. Só tratamento, Meire? Não. Quando eu tô falando não em relação ao tratamento físico apenas, porque o nosso olhar é um olhar global, né? É um olhar
que abrange todas as esferas desse paciente. É a abordagem de sofrimento, é a abordagem de luto antecipatório, é a abordagem das questões de espiritualidade, é a educação para a doença, é a educação para os processos de intercorrência, é a educação sobre como eu devo fazer em determinadas circunstâncias, é a educação para a morte. O preparo do paciente e da família para todas essas questões que advêm, para as possibilidades de curvas que podem acontecer, baseado em uma melhora, pensando numa fisioterapia paliativa quando existe a indicação, ou naqueles pacientes que infelizmente não têm essa possibilidade e que vão evoluir para a morte. A gente consegue trabalhar, organizar as questões sociais e burocráticas, a gente consegue olhar e desenvolver uma terapêutica customizada para aquele momento que o paciente está passando. Você entende que se eu não sei o momento que o paciente está, eu não tenho como fazer isso? E aí vai ter uma incoerência nesse tratamento. Qual que é o risco? Um grande risco é supertratamento. Eu fazer uma avaliação baseada na minha expectativa, porque afinal todos nós formamos com uma mentalidade de salvar vidas. O que ninguém ensina pra gente é que a gente está aqui também para cuidar de vidas. E cuidar de vidas significa dar um tratamento digno, promover qualidade de vida, independente se o tratamento é curativo ou não curativo, não há justificativa de eu deixar esse paciente em sofrimento, seja físico, seja espiritual, seja em qualquer de suas dimensões. Então, eu não utilizar a curva traz, inclusive, esse risco de supertratar. Mas, Meire, supertratar não é bom? Não. Supertratar significa eu me utilizar, por exemplo, de um procedimento que eu sei que o custo pode ser maior que o benefício. E isso é antiético. Eu não posso fazer indicação de procedimentos nessa circunstância. Significa eu utilizar uma medicação que eu estou vendo que os custos para aquele corpo são maiores que o benefício. Ou que mesmo que eu não esteja vendo, porque o ideal é que a gente tome essa conduta antes mesmo de tudo isso. Antes da gente observar um impacto ruim. É de eu entender aquela medicação nos vários momentos de doença e entender a indicação. Por exemplo, algumas medicações que a gente usa para os pacientes com quadro de demência e que a gente sabe que nos momentos finais ali, na parte mais avançada, isso não vai ter tanto impacto na sobrevida, na qualidade de vida. Portanto, não faz sentido, não tem proporcionalidade, porque eu não trago o impacto na melhoria daquele paciente de qualidade de vida e eu trago a possibilidade de efeitos colaterais de interação medicamentosa. Nada é simples. A gente pensa às vezes que colocar uma medicação no corpo, pronto, só tem benefício. Não é assim que funciona. Que uma cirurgia só tem o benefício. Não é assim que funciona. Não são coisas orgânicas, naturais para o nosso corpo. São artifícios que a gente se utiliza para tentar auxiliar as pessoas que têm condição de resposta. Por exemplo, as medidas invasivas que a gente fala, o suporte intensivo, o suporte numa UTI. Eu ofereço, por exemplo, uma ventilação mecânica, eu boto o paciente no respirador para que o respirador respire por aquele paciente, enquanto eu tenho chance de tratar o que está ocasionando aquela falência orgânica e que esse paciente possa se recuperar e voltar a respirar sozinho. É diferente, por exemplo, de quando eu coloco
um ventilador num paciente que está num processo de morte, porque eu não tenho como segurar, eu não tenho como fazer que aquele corpo se recupere, porque ele já está no processo natural da vida, que a gente chama de, o finalzinho que a gente chama de morte. E eu não tenho como reverter isso. Quando eu estou nesse processo natural, colocar um tubo na garganta segura o pulmão, mas o restante do corpo está no seu processo de lentificação, se preparando ali para o final. Então, o que acontece quando eu coloco esse ventilador para respirar pelo paciente? Eu estou prolongando o sofrimento. Eu estou prolongando o processo de morte daquele paciente. Mas, Meire, o que eu posso fazer? Temos alternativas, por isso que existe uma especialidade inteira para cuidar disso. Ah, nunca ouvi falar. Que bom, então, que existe especialidade. A gente existe para isso. Para dar suporte para os colegas que não são especialistas, para dar suporte para a família e para os pacientes que estão passando por isso. Então, vocês compreendem que eu só consigo entender e dizer se faz sentido um tubo, se faz sentido uma cirurgia, se faz sentido uma medicação, se eu entendo o momento que aquele paciente está, se eu entendo a possibilidade de resposta que aquele corpo tem. Isso jamais pode ser eu acho. Eu, Meire, penso desse jeito, o outro pensa de outro jeito. Isso é baseado em técnica, em conhecimento técnico, prognóstico e de avaliação de proporcionalidade. Muito estranho? A gente pode utilizar uma outra analogia. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma viagem. E essa estrada que você vai pegar, você já pegou várias vezes. Você sabe exatamente onde está o buraco. Você sabe exatamente o que tem ou o que não tem naquela estrada. E você se prepara com tudo que você sabe que você vai precisar. O que acontece quando eu conheço a estrada e eu me preparo para ela? Pode acontecer o que for naquele percurso. Eu estou preparado para lidar com aquilo. Dá previsibilidade, me dá forma de atuação. Eu não preciso ficar ansioso ou desesperado sem saber o que fazer. Eu já sabia que era uma possibilidade e eu já sei o que eu posso fazer. Eu já sei com quem eu posso contar. Eu já sei que recurso eu posso utilizar. Agora vamos pensar em outro contexto. Quando eu vou fazer uma viagem numa estrada que eu não conheço. Ah, eu conheço aquela outra. E talvez eu me prepare para as coisas que tem naquela outra. Mas aquela lá, ela trouxe outros problemas que eu nem imaginei. Por quê? Porque eu não a conhecia. Tá, nesse momento chegou um problema que eu não imaginava que pudesse acontecer. O que eu faço? E vamos supor que é uma questão séria, que gera sofrimento. O que eu faço? Desconhecido. Despreparo, porque eu não fui treinado e preparado para essa situação. A curva de doença, então, a trajetória de doença, ela traz isso, ela traz previsibilidade. Uma vez que a gente entende como ela funciona, a gente consegue se preparar para cada etapa. Além de tudo que a gente falou, a gente consegue entender a melhor forma de tratamento para cada momento. Ético, de qualidade, e a gente consegue dar previsibilidade para o paciente, para a família, inclusive para a nossa própria equipe, e se preparar para os intempéries que aquela fase, aquela curva, aquela estrada pode trazer. A gente falou o que é, a gente falou os tipos que existem, a gente falou, né, de um dos grandes precursores aí, quem primeiro começou a falar sobre isso,
Hoje a gente tem diversos outros autores que fazem estudos pautados na curva das doenças, né, nas trajetórias de doença. A gente falou por que é importante. A gente falou o que acontece se a gente não conseguir utilizar, se a gente não conhecer e se a gente não usar essa curva. Uma coisa que talvez seja importante a gente comentar: quando é importante utilizar essa curva? Se eu perguntar para vocês, o que vocês acham? Se eu conhecer essa curva no começo de doença, faz diferença? Lá no diagnóstico? Se eu souber como ela pode evoluir, vocês acham que isso aumenta a minha adesão e o meu envolvimento com o meu próprio cuidado? Ou vocês acham que diminui? Eu posso afirmar para vocês, com a experiência de vários pacientes, atendimento de vários pacientes em diversos tipos de doença, dos diversos órgãos do corpo, que quando o paciente entende o que está por vir, quando a gente explica o porquê de cada medicação, o porquê da forma, existe uma tendência a uma maior adesão ao tratamento. Quando a gente faz isso, a gente participa as nossas preocupações ao paciente. Eu convido o paciente e a família para fazer parte da equipe e haver a troca desde o começo. Até porque, como a gente trabalha com a decisão compartilhada e ofereço possibilidades, eu preciso entender essa história de valores para ver o que é mais coerente para esse paciente. Então, ele precisa participar ativamente. Então, o ideal é que a utilização dessa curva comece lá no diagnóstico, no momento, inclusive, em que o paciente tem indicação de ter o acompanhamento conjunto com os cuidados paliativos. A gente falou de alguns autores e eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou uma quantidade de coisas importantes sobre a trajetória. Para a gente dar uma resumida, curva de doença são as trajetórias, a estrada desenhada pela evolução da doença. Ela ajuda a gente a entender, a compreender, quando a gente se utiliza de outros elementos para prognosticar o momento onde esse paciente está. Quando eu compreendo o momento de doença onde esse paciente está, eu posso lançar mão das melhores terapêuticas, medicamentosas, de procedimento, né, invasivas, de plano de cuidado de toda a área de saúde, de todos os profissionais de todas as áreas de saúde. Eu consigo, então, potencializar o cuidado. Eu consigo ainda dar previsibilidade. A gente consegue se planejar e se preparar, às vezes, inclusive, evitar que certas circunstâncias aconteçam. E eu consigo fazer tudo isso, preparar, educar, dar previsibilidade para o paciente, o que já é uma abordagem de sofrimento. Então, minha gente, o convite vamos estudar mais sobre curva de doença. É uma coisa que é extremamente importante e que a gente precisa ter noção e conhecimento.